Olá pessoal, boa tarde. Bom, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, cuidando dos seus próximos, cuidando de quem vocês amam e a pandemia não acabou, né? Vamos ficar mais um tempo aqui nessa comunicação um pouco estranha. Enfim, vamos seguindo. Bom, pessoal, hoje eu pedi para vocês lerem um texto deste livro aqui, né? O Racismo Negro no Brasil, Questões para a Psicanálise. Eu pedi para vocês lerem o texto de autoria da Maria Lúcia da Silva, Racismo no Brasil, Questões para Psicanalistas Brasileiros. Bom, eu escolhi esse texto para esse momento do curso porque eu considero que ele, em boa medida, ele fecha os dois primeiros movimentos do curso, né? O primeiro movimento relativo às questões da história, da construção da nossa sociedade racista, e um outro movimento que nós já iniciamos a semana passada, e eu espero terminar essa parte essa semana com vocês, que diz respeito mais aos conceitos, né, que nós podemos utilizar por meio da teoria psicanalítica, né, para entender o sofrimento psíquico. Vocês perceberam, né, certamente, nesse texto bastante curto, né, eu diria, vários elementos que nós já discutimos, né? Então, essa aula de hoje, eu estou pensando em nós fazermos um pequeno balanço do que nós já vimos, para assentarmos bem esses fundamentos, né, para irmos para o próximo movimento do curso. Bom, então nós vemos aqui, né, pela narrativa da autora, né, que essa questão da especificidade do racismo e do seu entrecruzamento com a psicanálise foi motivo de preocupação lá na sociedade, no Instituto Sede Sapiensis, né, por ocasião de um seminário, se não me engano, que eles fizeram no ano de 2015. E é interessante pensarmos, né, que esse trabalho aqui, ele dá continuidade a uma série de interrogações acerca da especificidade de uma clínica no âmbito de um país racista, né? Então vamos pensar, podemos dizer que a psicanálise, né, o setting analítico, ele tem como um dos seus maiores pressupostos a possibilidade das pessoas, por meio do auxílio do analista, né, poderem acessar os conteúdos do inconsciente que foram esquecidos por conta da ação da repressão, né? E nós sabemos, né, que esses conteúdos esquecidos, guardados no inconsciente, eles guardam uma energia pulsional que ela retorna na vida anímica sobre a forma do sintoma, né? Então aqui a gente vê claramente como que ela procura utilizar esse arcabouço teórico, mostrando que muitas das experiências infantis das crianças negras no nosso país acabam repercutindo durante toda a vida do adulto, né? Sob a forma de sintomas, entre eles a vergonha, a inibição, a agressão contra si mesmo, né? Seriam, podemos dizer, formas pelas quais o organismo, né, ele restabelece, né, essa ligação com essas memórias esquecidas, né, que retornam sobre a forma do sintoma. Então podemos dizer que o sofrimento psíquico, né, notadamente das pessoas que foram vítimas do racismo, eles têm a marca de uma cultura, a marca da cultura racista, no caso no Brasil, né? Nós já vimos nas aulas passadas como é que se constituíram
as representações sobre os negros na sociedade brasileira, notadamente por conta da influência das teorias racialistas que se desenvolveram na Europa no século XIX, né? Essa teoria racialista baseada numa antropologia física, que no Brasil, um dos seus grandes divulgadores foi o Conde de Gobineau, francês, né? Ele era um racialista, um eugenista, podemos dizer, que sobre a sua pena, né, sobre o arcabouço da sua formação científica, entre aspas, acabou consolidando, né, no ideário da elite brasileira os argumentos, né, que constituíram a matriz explicativa para a concretização, podemos dizer, no Brasil, do racismo. Importante dizer que, se por um lado a constituição do racismo, das teorias racialistas, se deu no século XIX, nós vimos as marcas dessas teorias racialistas nas falas dos intelectuais, né? Na antessala da abolição da escravatura no país, né? O quanto que, mesmo marcado por diferenças de orientações políticas, né? Os imigrantistas, os assimilacionistas e os abolicionistas, todos eles comungavam de um mesmo entendimento sobre a natureza do negro e as suas limitações, né? Com relação à possibilidade de constituir um Brasil moderno, um Brasil dotado de características, podemos dizer, de um trabalho desenvolvido, avançado. Nós vimos a crítica a essa matriz, né, mostrando que mesmo sociólogos de renome da década de 50, década de 60, de alguma forma também acabaram, podemos dizer, abraçando, né, esses ideários para tentar explicar a dificuldade da inserção do negro numa sociedade de classes brasileira após a escravidão. E nós sabemos, né, olhando para o passado, que essa matriz ideológica ela é sustentada por uma falsa ciência, sustentada por um ideário europeu, branco, que tem por base, né, a disputa pelos bens materiais e simbólicos. O racismo ele foi utilizado como justificativa para a dominação dos povos, para os movimentos coloniais, e na sociedade atual ele permanece como uma estratégia ideológica, né, para manter os privilégios da elite, e a elite, notadamente a elite branca do nosso país. Bom, saindo dessa esfera mais, podemos dizer, estrutural, né, do racismo e as suas consequências, né, para a vida societária, nós fizemos um outro movimento para entender como é que se constitui, né, a identidade negra num país racista por meio do livro Tornar-se Negro, né, que nós conversamos sobre ele na aula passada, e ali nós inauguramos já uma discussão mais próxima às teorias psicanalíticas, né? Aqui no texto de hoje, nós vemos o retorno dessas categorias, desses conceitos psicanalíticos, principalmente os conceitos de identidade e identificação, né? No encontro passado, eu havia utilizado o apoio do livro do J.D. Násio para mostrar para vocês como que se constitui esse desenvolvimento psíquico partindo do narcisismo primário, no qual a pulsão, né, a libido, essa energia sexual, ela é voltada ainda para o prazer autoerótico, né, voltada para o prazer corporal, lentamente se orienta para o exterior,
tendo o primeiro contato com um agente externo, notadamente a mãe, ou alguém que ocupe a figura materna. E essa relação dual, bebê e mãe, acaba sendo rompida pela interdição de um terceiro ator, que seria o pai ou quem cumpre a função paterna, exercendo a castração, ou seja, a interdição da consumação do desejo onipotente, narcísico, que marca a primeira fase desse desenvolvimento da psique humana, né? Mas o que fica para mim como algo importante para ser destacado é exatamente que essa triangulação, o bebê, a mãe e o pai, constituem aquilo que o Freud vai denominar de complexo de Édipo, né? Ou seja, é um enredamento triangular que acaba marcando os destinos pulsionais das crianças e também dos adultos, né? Grosso modo, o bebê ele procura se identificar com o pai inicialmente para poder recuperar o amor do olhar que foi desviado, né? O olhar da mãe que foi desviado para o pai. Então, grosso modo, eu tendo a me identificar com essa figura, essa terceira figura, para recuperar o amor perdido e recuperar esse narcisismo primário que vai marcar todas as nossas relações ulteriores, as nossas orientações sexuais, as nossas escolhas objetais futuras, né? Então, podemos dizer que dentro do aparelho psíquico humano, a instância responsável por aportar para o bebê os conteúdos identificatórios é o superego, né? É a dimensão superegóica. O superego, ele é uma parte desenvolvida, né, do próprio ego e que diz respeito às pressões, aos desejos, à cultura. Então o superego ele seria o grande representante da cultura no aparelho psíquico, né? E ele é a instância que conforma os apelos que levam a criança a se identificar com um modelo parental, né? E aqui nós vemos já um primeiro problema, já anunciado no texto anterior, mas recuperado no texto de hoje, no que diz respeito a essa conjuntura cultural que marca os conteúdos do superego, né? No momento em que o livro, esse texto traz os conceitos de identidade e identificação, nós começamos a perceber os problemas específicos dos sujeitos, de uma boa parcela da população negra, no que diz respeito à sua dificuldade de introjetar as estruturas culturais que imprimem, né, as marcas ou exigem a aproximação com esses mesmos modelos identificatórios. Então, para mim, talvez o centro dessa contenda esteja na página 86, numa citação do Jurandir Freire Costa, que já estava no livro Tornar-se Negro, que nós vimos no encontro passado, e que eu gostaria de reler para que a gente possa problematizar um pouco essa questão, né, da formação da identidade, os processos identificatórios e o processo doloroso que incide sobre parcela da população negra, exatamente por essa sua inscrição numa matriz cultural racista. Então, o que o Jurandir Freire Costa nos diz na página 86? As regras das identificações normativas ou estruturantes são uma barreira contra a perpetuação dessa posição imaginária da infância do homem. Acompanhando o desenvolvimento biológico da criança, elas permitem ao sujeito infantil o acesso a uma outra ordem existente, a ordem da cultura, onde a palavra
desejos maternos, não mais serão as únicas fontes de definição da verdade ou da realidade da sua identidade. O dueto exclusivo entre a criança e a mãe é interrompido, em primeiro lugar pela presença do pai, e em seguida pela presença dos pares, que serão todos os outros sujeitos exteriores à comunidade familiar. Essas instâncias vão mostrar ao sujeito aquilo que lhe é permitido, proibido ou prescrito sentir ou exprimir, a fim de que sejam garantidos simultaneamente seu direito à existência enquanto ser psíquico autônomo e o da existência de seu grupo enquanto comunidade histórico-social. As identificações normativo-estruturantes propostas pelos pais aos filhos são a mediação necessária entre o sujeito e a cultura. Mediação que se faz através das relações físico-emocionais criadas dentro da família e do estoque de significados linguísticos que a cultura põe à disposição dos sujeitos. Essa passagem aqui, para mim, ela é emblemática, né? Porque ela nos diz o seguinte: as primeiras regras de identificações normativas ou estruturantes se dão no âmbito da família. Então, como eu havia dito no encontro passado, a família é uma instituição histórica, né? E ao longo da história, ela também sofre alterações no sentido das pressões, né, que a própria cultura, a própria organização social aporta, né, para a sua constituição como uma célula, para essa célula familiar, né? Nós sabemos que com a queda da autonomia da família diante um modo de produção capitalista, cada vez mais os sujeitos são marcados por processos de socialização que, podemos dizer, determinam, condicionam, melhor dizendo, os sujeitos a se adaptarem a um status quo, ou seja, a pressão adaptativa nos processos de socialização primária, ou seja, na família, elas são muito intensas, né? Os valores morais, as representações sociais, os desejos paternos, eles são a mediação da cultura e que se inscreve no âmbito das relações superegóicas, né? Então, a instância, podemos dizer, que expressa com maior força a cultura e a história dos indivíduos é a instância do superego, porque o superego corresponde a essas pressões do mundo exterior, né? Claro que cabe ao ego poder tentar equilibrar as pressões do mundo exterior com as pressões do mundo interior, do mundo inconsciente, né? Então o ego, ele é essa, podemos dizer, essa instância reguladora que procura harmonizar essas pressões da cultura e as pressões do inconsciente. Só que, como eu estava dizendo, como a família é uma instituição histórica, no caso da família brasileira, ela é marcada pela história do racismo, né? E isso se dá de maneira inconsciente, mas é claro que é atravessado pelas normativas de ordem política, de ordem econômica, de ordem social, né? Então, os pais tendem, nos primeiros processos de socialização, a projetar nas crianças uma série de desejos que marcaram a sua própria existência, né? Então, quando nós lemos no texto passado expressões que ocorreram no livro inteiro, dos pais querendo, em certa medida, transformar os corpos das crianças, alisando o cabelo, diminuindo traços marcadamente negroides, né? Esses desejos são desejos marcados pela necessidade adaptativa a uma sociedade racista, né? Agora,
como eu havia dito no encontro passado, todos nós passamos por processos sociais muito parecidos no que diz respeito à constituição da nossa identidade, né? Essas marcas, elas são universais no que diz respeito aos seus processos, não no que diz respeito aos seus conteúdos, né? Os conteúdos variam de cultura para cultura, né? No caso da criança negra, ela tem que responder, então, a um duplo apelo, né? Um apelo para se conformar às pressões que são típicas da resolução do complexo de Édipo, né? A disputa pelo amor dos pais, tendo um terceiro que impede podemos dizer, a consecução, né? A realização dos desejos, né? Por meio da castração. Esse processo é universal. No caso da criança negra, de algumas famílias, vale a pena dizer, né? Um outro elemento se soma, que é o elemento relativo à imagem do corpo, né? Por quê? Porque o corpo da criança negra, a pele negra, numa sociedade racista, marcada pela primazia, pela hegemonia do ethos branco, né? Esse corpo negro, ele tende a ser rechaçado, ele tende a ser rebaixado, ele tende a ser inferiorizado. Ou seja, é um corpo que não encontra na cultura espaços para sua plena realização, porque ele é tido como o avesso daquilo que é tido como positivo na cultura, ou seja, o ethos do corpo branco. Então, a criança negra, ela é marcada desde a tenra infância e primeiramente pela mediação dos desejos paternos. Essa criança é marcada por processos de negação do seu próprio corpo, né? E isso é uma barreira intransponível, porque podemos dizer, um imperativo, né, biológico, o que nós somos. O nosso fenótipo, nossa cor de pele, a nossa cor de olhos, o formato do nosso nariz, o formato da nossa boca, o formato do nosso cabelo, né? Esses são imperativos genéticos. Não há como nos desfazermos do nosso corpo e nos tornarmos um outro. Então, para a criança negra, ela tem esse tipo de problemas, né? Como diz o Jurandir Freire Costa, as regras das identificações normativas ou estruturantes são uma barreira, né? Porque essas regras de identificações normativas ou estruturantes, elas são hegemonicamente representadas pelos símbolos da branquitude, né? Ou seja, o ideal de ego que se persegue na cultura é o ideal branco, né? Aquele com o qual há uma pressão para que todos se identifiquem, né? Então, nesse sentido, o que os autores propõem é que, no âmbito da clínica, o sofrimento psíquico das pessoas negras, elas são acrescidas desse problema estruturante normativo, né, que acaba suscitando dificuldades na constituição que concorrem para o processo da constituição da identidade, né, que é mediado por processos lentos identificatórios, né? Nós vimos no encontro passado, por meio daqueles desenhos que eu passei para vocês do livro do J. Denásio, né, que os primeiros modelos identificatórios são os pais. Então podemos dizer que as grandes marcas identificatórias, elas se dão na primeira infância, mas concorrem também outros atores sociais a partir do momento que essa criança sai do seio familiar e se inscreve nas instituições sociais, notadamente chamamos a atenção para a instituição escolar, né? Nós temos aqui na página 85
uma passagem que fala exatamente sobre isso, né? Ela diz que o lugar, né, de identificação, o primeiro lugar em que se dá a emergência do sentimento de vergonha é a escola, né? Por quê? Porque a escola, ela é um momento em que a criança ela sai desse núcleo protetivo da família e se inscreve diretamente no âmbito da cultura, né? E a escola, ela é essa primeira instituição, podemos dizer, normativa, que concorre com uma instituição anterior, né? Que é a instituição familiar. E é nesse momento, então, que nós vemos esses processos de discriminação marcando de uma forma muito negativa e trazendo problemas e instaurando sofrimento psíquico para as crianças que não são biologicamente identificadas com esse ethos normativo estruturante branco, né? Nós temos aqui na página 85, então, uma passagem em que fala sobre essa questão da escola. É uma citação. Para muitas crianças, é possível que os primeiros processos ou experiências de discriminação tenham sido vivenciados em casa. Aí vem a citação, uma narrativa. Não gostava do jeito que ela, a mãe, me tratava. Sempre me depreciava. Me chamava de negrinha. Não sabia o que significava, mas odiava. Parecia que ela só pensava o pior para mim. Só quando entrei na escola, lugar que me dava muito medo e vergonha, é que fui compreender o sentido do negrinha. Com as constantes vivências de humilhação, chacotas e piadas ligadas à minha cor. Eu rezava para ficar invisível. Não queria que ninguém me notasse. Não tenho lembranças boas da escola. Durante muito tempo, sentia muita vergonha de estar em espaços coletivos. Me sentia inferior a todos. Bom, então nós vemos aqui que a escola é esse lugar preferencial para o surgimento desse sentimento de vergonha, né? E a vergonha, como diz o autor aqui, ela incomoda, ela cria desconforto. É melhor evitá-la. Ele segue na página 86 com a seguinte citação, num texto chamado As Origens da Vergonha. A vergonha é um sentimento doloroso e sensível, sobre o qual é preferível não falar. Ela engendra o silêncio, o fechamento em si, até a inibição. É preciso circunstâncias bem específicas para, enfim, ousar dizer, ousar contar. É preciso que uma das circunstâncias seguras para o seu surgimento seja o setting analítico. Caso contrário, a análise estará fadada ao insucesso e à reedição da violência vivida. Então, o sentimento de vergonha, né, que, como diz o autor, em boa parte se constitui no interior da própria família, né, que por esse desejo adaptativo acaba trazendo para a criança as primeiras representações do que o seu corpo é ruim, uma negação de sua natureza biológica. Acrescenta-se a essa estrutura familiar, então, uma outra estrutura que é a escola, no qual esse sentimento de vergonha ele acaba ganhando outras colorações, né, à medida em que nós passamos, em média, 14 anos dentro dessa instituição. Então, para nós, né, essa querela da discriminação racial, ela tem um impacto muito importante no que diz respeito à necessidade de compreendermos melhor como se dão as relações sociais que se constituem para além da família, né? Que é a instituição escolar, que é responsável pela educação formal, né? Nós estamos no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo
nós estamos já há 6 anos pesquisando a violência escolar, né? E dentre as expressões da violência escolar, nós temos o bullying e o preconceito. Não são dois fenômenos que dizem respeito aos mesmos conteúdos, né? Do ponto de vista psíquico, o sujeito preconceituoso, ele é mais desenvolvido do que o sujeito que comete o bullying. O bullying, o indivíduo que comete o bullying, do ponto de vista psíquico, ele é mais regredido do que o sujeito que expressa o preconceito. Eu vou dizer por quê. Nossos estudos vêm mostrando o seguinte: eles estão calcados, primeiro, numa definição de preconceito, né? Que mostra que o preconceito ele tem sempre três instâncias que constituem a expressão preconceituosa. Não diria 3 instâncias, diria 3 dimensões. Tá? É mais correto dizer 3 dimensões. As 3 dimensões do preconceito são a dimensão ideativa, a dimensão afetiva e a dimensão que diz respeito à tendência à ação. A dimensão ideativa diz respeito às representações, que são as racionalizações, né? São as cadeias enunciativas que, em certa medida, são utilizadas para justificar o ato hostil com relação a um indivíduo ou um grupo de pessoas racializadas, no caso do preconceito racial, né? Então, as representações que pairam, por exemplo, sobre os negros, no racismo, sobre as mulheres, no machismo, sobre a comunidade LGBT, a homofobia, contra os povos indígenas, assim como as pessoas que têm algum tipo de deficiência física e intelectual, sobre elas, essas representações, elas são constituídas historicamente e socialmente, né? No nosso caso aqui, no nosso objeto, no que diz respeito à população negra, quais foram as representações sedimentadas ao longo da história? O negro é inclinado para a marginalidade, o negro ele é inclinado para ser vadio, o negro é desonesto, o negro é feio, o negro é mal cheiroso. São representações que foram sendo sedimentadas e nós vimos a sua origem, né? As teorias racialistas. Então, o sujeito preconceituoso, ele se utiliza dessas representações sedimentadas na cultura para poder justificar o ato hostil. A segunda dimensão, a dimensão afetiva, ela já remete aos sentimentos mesmos, não elaborados do ponto de vista da razão. Então, é um incômodo, né? Eu quero ficar longe dessa pessoa porque ela me causa nojo, ela me dá um mal-estar, né? Essa dimensão afetiva, então, diz respeito a essa afetação, né, dos corpos que, em última análise, e dialogando já com a próxima dimensão, suscita uma tendência à ação, uma tendência a me separar dessa pessoa, que me causa angústia, uma sensação que me leva a segregar essa pessoa, que leva a discriminar, que leva, enfim, a esses atos de hostilidade. Então, o bullying, algumas ocorrências do bullying, na verdade, teriam o melhor nome se dessemos o nome de preconceito. O bullying não. O bullying, ele não se orienta necessariamente para aqueles entes que nós consideramos categorias políticas menores, né? Ou seja, as categorias políticas que não detêm poder dentro de uma sociedade hierárquica, né? O bullying, por vezes, ele se direciona
a pessoas que não fazem parte de grupos politicamente minoritários. Por exemplo, pessoas que usam óculos, tadã, os obesos, as crianças descoordenadas, a criança considerada lenta, enfim, não são traços identitários no sentido de pertencimento a grupos políticos, como os negros, como as mulheres, como a comunidade LGBT, a comunidade indígena e as pessoas com deficiência, né? O obeso, a ação hostil contra o obeso, a ação hostil contra aquele que usa óculos, a ação hostil contra aquele que é considerado fraco fisicamente, essa ação ela tem uma outra psicodinâmica. Ela não passa pelo processo de racionalização como o processo do preconceito. Então, nossos estudos vêm mostrando o seguinte: o sujeito preconceituoso ele está inclinado para viver mais ativamente a psicodinâmica sadomasoquista. O sujeito que comete o bullying, ele está mais próximo da psicodinâmica cuja o acento é o narcisismo. E o narcisismo, como nós vimos, ele é uma fase mais primitiva do ponto de vista do desenvolvimento psíquico do que o desenvolvimento que já tem a inscrição do outro, já tem a inscrição superegóica, né? Então podemos dizer que o narcisismo, que marca aquele que expressa a sua violência sob a forma do bullying, ele é mais regredido do que o preconceito, porque o preconceito, o sujeito preconceituoso, já tem uma certa elaboração, ainda que seja uma elaboração fantasiosa, uma elaboração defensiva, uma elaboração que tem a marca já da inscrição das representações que se constituem, né, num processo posterior a esse narcisismo que marca notadamente a origem, podemos dizer, da vida anímica, né? Então, quando nós trabalhamos essa questão do racismo, nós temos que também investigar, né, essa psicodinâmica. Então estamos desde a aula passada e nessa aula, nós estamos começando a tatear esses conceitos que nos ajudam a entender o fenômeno da hostilidade contra o outro e esse outro marcado racialmente, né? Nós vimos então que nós somos inscritos numa história, nós somos inscritos numa história inicialmente familiar, a família já aporta conteúdos da sociedade e da cultura e pressionam os seus filhos para que se adaptem a uma cultura para poder tentar serem felizes, né? À medida que quanto mais eu posso me adaptar a uma certa cultura, correspondendo aos seus apelos, correspondendo às suas pressões, maior seria a possibilidade de adaptação. Só que esses processos que pressionam para a adaptação, eles extrapolam a família e vamos encontrar os mesmos processos nas instituições. A primeira instituição, como nós vimos então, que é exterior à família, é a escola, mas nós temos os grupos de amigos, os grupos de trabalho, nós temos os objetos da indústria cultural, as propagandas, as novelas, os livros, os materiais didáticos, enfim, uma série de objetos culturais que também tendem a expressar o ethos dominante de uma certa cultura. No caso do Brasil, a escola e as outras instituições sociais, elas tendem a fazer circular as regras normativas e estruturantes que se voltam para a hegemonia do ethos da branquitude, né? Então,
Nós, nessa aula, nós podemos ver que essa cultura imprime sofrimentos de ampla envergadura nas crianças negras, porque não conseguem encontrar na cultura o seu correlato positivo, né? Uma imagem, uma projeção de uma imagem positiva de si numa cultura hegemonicamente branca. Nesse sentido, os conceitos de ideal de ego e os conceitos de identificação e identidade são fundamentais, porque essa tríade, podemos dizer, que é nela que se inscrevem os conteúdos sociais que vão marcar negativamente, no caso das crianças negras, os seus processos de constituição da sua própria identidade, né? É claro que não dá para generalizar, né? Nós temos famílias negras que, conscientes de todo esse processo histórico, social, econômico, lidam com as suas crianças, com seus filhos, com outras matrizes desejantes, com outros conteúdos na linguagem, que procuram fortalecer a identidade dessa criança em desenvolvimento para que ela possa fazer frente aos apelos adaptativos da cultura e da sociedade. Então não podemos, claro, generalizar, né? Mas é importante podermos, no entanto, pontuar que uma boa parcela da população das crianças negras sofrem esses processos ainda hoje, seja na família, seja na escola. Bom, eu vou encontrar vocês daqui a pouco no fórum, aliás, no nosso encontro virtual, e eu gostaria que vocês pudessem trazer as suas dúvidas, trazer os seus apontamentos de leitura, para que a gente possa encerrar essas duas etapas inaugurais do curso, para irmos em direção ao entendimento das necessidades psíquicas dos sujeitos que promovem atos hostis contra as crianças marcadas pelo seu corpo negro, né? Ou seja, sairemos da análise do sofrimento psíquico para passarmos a entender como é que a cultura constitui, promove o desenvolvimento de pessoas afeitas, inclinadas para exteriorizar as suas angústias, para projetar as suas angústias sob a forma do preconceito, do racismo contra essa parcela da população brasileira. Ok? Então até já. Lembre-se, eu quero que vocês tragam seus apontamentos de leitura, as suas interrogações, não apenas desse texto, mas também das aulas anteriores, para que a gente possa consolidar essa etapa para irmos a um próximo movimento do nosso trabalho. Ok? Até já, então.